Eu aprendi com a psicanálise que a gente só sabe fazer aquilo que faz como terapeutas, como psicólogos, como trabalhadores da saúde mental. A gente só sabe fazer na medida que sabe dizer o que faz. Isso para mim não é muito simples, não é tão fácil. Então, faço o esforço de estar aqui para tentar transmitir algo do que eu faço no dia a dia há muitos anos com as dependências. Para que vocês possam me acompanhar nessa meia hora de esforço de transmissão, eu começo com duas perspectivas para que se orientem para onde aponta a minha fala. Por uma parte, eu aponto a colocar o nosso título tem dois conceitos, o de comportamento e o de dependência. Por uma parte, vamos colocar o acento sobre comportamento em lugar de colocar o acento sobre o objeto do comportamento, aquele que causa o comportamento dependente, seja uma substância ou outra coisa. Por que colocar o acento no comportamento e não na substância? Se falamos tomamos como exemplo aquele doutrina, que não é um método, é uma doutrina, que mais dependentes mantém afastados da dependência, que começou com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e depois continuou com Narcóticos Anônimos, e aí vai, jogadores anônimos, gordos anônimos, se mantém o anonimato e se troca o sujeito. Essa doutrina, que é a que, de fato, é a que maior êxito tem em manter os sujeitos afastados do objeto de dependência, ao mesmo tempo é o que dá maior consistência, paradoxalmente, à própria dependência, o preço que se paga. É por isso que me interessa aqui, desde outra perspectiva, que não a nega, mas que pretende complementá-la ou suplementá-la, é que colocando o acento no comportamento, a gente pode trabalhar com o fato de que se trata de uma ação, um comportamento dependente, há uma ação que é realizada por um agente, uma droga, um objeto de consumo, não realiza por si mesmo nenhuma ação, não procura ninguém. Então, a ação é realizada por um agente que, necessariamente, para realizar essa ação, parte de uma decisão para realizar um comportamento, dependente ou não. Outra perspectiva, onde aponta a minha fala, mas que vai na mesma direção, é desfazer o mito do dependente. O mito do dependente como se este fosse uma entidade própria, com existência própria, que existiu desde sempre, que só agora, com a descoberta da ciência, aparece a nossos olhos. Diria, se revela, com o peso que tem na religião, a palavra revelação, supor que só se revela agora algo que esteve aí desde sempre como uma entidade própria em si mesma. Fazer vacilar no possível um pouco isso. Colocado isto como onde aponta a minha fala, vou dizer algo que, ouvindo os colegas anteriores, vejo que já não vai surpreender tanto para onde vou apontar com minha intervenção. Potencialmente, e digo potencialmente, não de fato, todos nós temos a condição de possibilidade de adquirir uma dependência, de apresentar ou adquirir comportamentos dependentes. E quando falo comportamentos dependentes, de qualquer gênero, tipo, grau, estou me referindo a isso, potencialmente. E mais ainda, já citaram aqui o psiquiatra e psicanalista Dr. Jacques Lacan, que já faleceu, que num texto, o Estadio do Espelho, assinalou muito bem como a criança entre os 6 e 18 meses apresenta uma falta de coordenação motora quase absoluta, a diferença do par dele, o macaco. Isso antes de entrar no espelho de Alice. Até aí, antes de entrar no espelho, ele está na incoordenação. Agora, o que interessa dessa falta de coordenação absoluta? É o que Lacan chama nesse texto que todos nascemos prematuros biologicamente.
ou seja, incapacitados para nos defender na vida, autonomamente, não é isso? Por nós mesmos. E o que interessa disso, no campo das dependências, é que essa situação nos deixa na dependência de um outro membro da espécie por um bom tempo, necessariamente. E todos passamos por isso. Isso por uma parte. Por outra parte, então, se supõe que carregamos em nós, cada um, uma semente, ou se vocês querem, uma programação genética, estamos programados assim como outras espécies, para em algum momento de nossa vida conquistarmos autonomia, graças a essa programação. Prematuração e, ao mesmo tempo, programação para conquistar autonomia. Nos livrarmos da dependência. Agora, qual é uma particularidade da espécie humana que eu vou trazer aqui em relação a outras espécies? Carregar, o que eu chamo, uma falha nessa programação genética. Uma particularidade da nossa espécie humana é carregar uma falha na programação biológica. E isso que podemos chamar uma espécie de vírus, assim como, não sei se vocês lembram, alguns são muito jovens, foi um paciente dependente que ontem me falava disso. Na mudança do milênio, não sei se vocês lembram que teve o colapso na internet, com o risco de acontecer um caos. Podemos compará-lo, salvando as distâncias, com essa mudança, com esse colapso que houve, o que eu estou chamando de uma espécie de vírus na programação. Podemos equipará-lo um pouco com esse vírus que existe e que aparece quando a gente, como a mudança de milênio, temos que passar de uma fase para outra. E na vida estão bastante delimitadas. Podemos identificar momentos de crises, onde pode acontecer a crise por se tratar de uma passagem. A da adolescência, a da puberdade, que costumamos chamar entrada na adolescência, é a mais evidente, mas também podemos colocar o próprio nascimento. Já Cláudio falou muito da angústia ligada à falta de ar, o que Freud chamou trauma de nascimento. Já temos uma passagem do intrauterino a extrauterino, momento de crise. No início, podemos colocar também algo que se joga entre 5 e 6 anos. Na puberdade, também momento onde tem que se resolver e algo do que está em jogo nesse vírus, nessa falha da programação se apresenta. Ontem falavam sobre a terceira idade, a velhice, aposentar-se. Outro momento onde pode aparecer também as crises, porque aparece algo dessa falha. O que eu estou falando, o que estou me referindo quando falo de falha? Não é outra coisa que o fato de termos uma língua, de sermos parasitados pela língua. Não de sermos falantes, de termos uma linguagem. Isso eu aprendi na faculdade, que as abelhas têm uma linguagem própria muito eficaz. Eu não estou me referindo ao fato de nós termos uma linguagem, sino de estarmos parasitados pela língua. O que quer dizer que somos falados por essa língua, somos antenas, somos falados por ela antes de apropriarnos e conseguimos servirnos dela. Ela fala através de nós antes de que nós consigamos servirnos dessa língua. E tanto citaram muito a Freud hoje, tanto a psicologia dos sonhos de Freud, como a psicopatologia da vida cotidiana. Quem aqui não teve um sonho absurdo ou maluco, onde não entendeu nada do que quer dizer o sonho? Bom, estou me referindo a isso, por uma parte. Por outra parte, Freud localizou isso na psicopatologia da vida cotidiana o tempo todo. E avançando um pouco mais, os pacientes que conhecemos como esquizofrênicos, no campo da psicose, nos ensinam muito bem o que é ser parasitado pela língua, o modo como os sintomas se apresentam. Estou me referindo a isso e como lidar com isso. Porque isso está colocado de entrada para todos, por uma parte. Agora, colocadas as coisas dessa maneira, por que alguns desenvolvem comportamentos dependentes e outros não? Essa é uma questão que nos orienta.
Toda esta introdução que eu estou dando, e vou avançar porque o tempo avança, quando nós recebemos um paciente, seja no consultório ou numa instituição psiquiátrica, um centro de atendimento, nos cabe a pergunta, por que ficou dependente de algo? Vamos ler a conjuntura, tentar buscar a conjuntura, onde ele, o que fez que ele ficasse dependente. Mas essa introdução para trazer a proposta de se não estaria na hora de inverter a pergunta, digo, na hora de se orientar no acompanhamento e no tratamento das dependências. E o que seria inverter a pergunta? A pergunta inversa. Por uma parte, por que não somos todos dependentes de alguma coisa? E talvez não estemos tão garantidos, tão salvos, de em algum momento cada um ter seu pequeno ou grande vício, por uma parte. Não está escrito isso ainda. Mas cabe a pergunta, o que faz que não sejamos todos dependentes? E a pergunta, então, que eu chamo invertida, é a seguinte: não porque alguém ficou dependente, sino como alguém conseguiu se manter independente até agora, até o momento em que ele cai na dependência. O que fez com que ele não caísse até determinado momento na dependência? Isso ressoa com o que a colega Eteu trouxe quando falou como quando eclode uma melancolia, quando um sujeito perde um ser amado, por exemplo. Uns caem na tristeza, elaboram um luto, outros caem na melancolia. Não é que ele desenvolveu uma melancolia a partir da perda. O que nos ensina a eclosão disso, a partir da perda, é onde o sujeito se sustentava. Aquilo que tanto André como eles chamaram, a sombra do objeto cai sobre o eu, é porque o sujeito estava identificado, eu, com esse outro, se estava sustentando-se nisso, que quando isso cai, ele se depara, se fixa nesse lugar. Então, o que denuncia a eclosão é o modo como ele se sustentou até agora. Então, quando alguém vai trabalhar, desde a minha perspectiva, pelo menos, a que me orienta, com um sujeito que cai na dependência, e tentar ir a resgatar, ver onde ele estava apoiado e o que se desorganizou aí, para que ele perca esse apoio e caia na dependência. Para responder, então, a por que alguém não caiu na dependência ou por que caiu na dependência, temos três perspectivas, três vias para responder, que chamei três ordens de fatores. E cabe nos interrogar em cada caso o que está em jogo. Esses três fatores são, por um lado, de ordem biológico ou genético, que chamei de fator somático. A incidência sociocultural, que chamei de fator ambiental, também tem sua importância. E é por isso que falamos de ambientoterapia também. Um terceiro fator está ligado ao psicológico, que a gente chama o subjetivo, e que é o chamado fator mental. Então, é a interação desses três fatores, como vocês podem ver, o que sustenta o comportamento. E reencontramos essas três instâncias na definição biopsicossocial do que é um transtorno do comportamento, que diz assim: são transtornos complexos que se multiplicam a partir de uma predisposição genética, de processos socioculturais e de vulnerabilidades psicológicas. Historicamente falando, já, a relação, e me interessa destacar o conceito de relação que um indivíduo tem, seja com uma conduta ou com uma substância, adquiriu vários nomes, entre eles o de adicção, dependência, toxicomania. Agora, como eu falei no início, me interessa colocar o acento, por que colocar o acento mais na conduta do que na substância? Porque isso nos permite falar de comportamentos, falar e abordar comportamentos dependentes que cada vez estão mais em auge, comportamentos dependentes sem substâncias, como os que vocês podem ver
jogo patológico, vários tipos de compulsões. Vamos a ver agora do que se trata, esse conceito de compulsão que cada vez circula mais como moeda corrente entre nós, a ponto de hoje falarmos de compulsões por compras, internet, por sexo, cleptomania, etc. Por um lado, essa série que vemos é uma série aberta, por não dizer infinita, ou seja, cada vez podemos continuar acrescentando. Não adianta ir muito atrás do furor sanandis das dependências, achar que podemos limpar elas do planeta, porque o tempo todo estão surgindo tanto novas substâncias como novos modos de dependência, de comportamentos dependentes. A série é infinita e é variável. Agora, se é assim, então, o que vou tentar destacar agora é o que permaneceria invariável aí. E aí que nos ajuda o conceito de compulsão. E para falar de compulsividade, podemos tomar, é importante dar atenção às duas perspectivas. Primeiro, a somática, orgânica, onde temos um substrato, funcionamento neurobiológico através dos mecanismos de recompensa para manter a homeostase do organismo. Então, por um lado, temos esse funcionamento de enorme peso, vou comentar um pouco isso a seguir. E, por outro lado, a perspectiva mental, que não é outra coisa, o mental, que é um aparelho que tenta regular um modo de satisfação, ou isso que também chamamos esses mecanismos de recompensa, aí se aproxima. Podemos entender o mental como esse aparelho que tenta regular como um corpo se satisfaz e sobrevive. Isto, e para minha grata surpresa, posso dizer que a neurobiologia e a psicanálise, depois de mais de um século, voltam a se reaproximar. Digo, voltam a se reaproximar porque, para quem não sabe, Freud, inventor da psicanálise, era neurólogo ou neurologista, não me lembro como se diz, e era dos vanguardistas. E eu hoje estou vendo como os campos da psicanálise e da neurobiologia conseguem voltar a dialogar e se reaproximarem. Através de quê? Pelo lado da neurobiologia, da descoberta dos mecanismos de marcação biológica e seu funcionamento, e fundamentalmente o que bastante recentemente a neurobiologia descobriu como plasticidade neuronal. Temos uma programação, tudo bem, mas existe o que chamamos plasticidade neuronal. E do lado da psicanálise, o conceito de pulsão, por uma parte, e de fixação libidinal. Estamos vendo que conseguem dialogar um campo com outro. Mais uma vez, as fronteiras se diluem, mostrando que por trás de qualquer fronteira, como sempre arbitrária, existe um litoral, como a praia, que uma hora está a maré baixa, a hora alta, e os territórios se invadem. E quando conseguem conversar, talvez seja o que a gente chama de democracia. Quando parou a conversa, passamos de um lado do litoral para outro, estamos no território da ditadura ou da guerra. Voltando à compulsividade, o que caracteriza esse mecanismo, esse modo de funcionar da compulsividade? Primeiro é o imediatismo, que a satisfação tem que ser aqui e agora. E o que a neurobiologia nos ensina que uma experiência ou um estímulo deixa marcas quando se produz na instantaneidade, no imediatismo. Aí deixa uma marca. Há tipos de marcas que desaparecem, que se mudam, e há tipos de marcas que perduram, assim como a insistência de repetir sempre a mesma marca vai fixar também essa marca. Mas a compulsividade tem esse caráter de aqui e agora, que de algum modo o vídeo que Cláudio passou também ilustra como a dimensão do tempo se dilui. Ficamos no aqui e agora do presente. E isso nos confronta com o excesso do fogo da guerra ou com a falta, o puro buraco
do amor, que não é outra coisa que um buraco onde há que preencher algo. Então, ou caímos de um lado ou caímos do outro. E os dependentes, então, por que não se aferrar a algo que me alivie, né, nesse percurso, nesse precipício? Então, os indivíduos costumam, o que chamamos de dependentes, costumam recuar do confronto com a insatisfação dessa que a realidade externa nos apresenta, se recuar para se atrincherarem, se esconderem na realidade psíquica, apoiados em um ou outro objeto de satisfação. Agora, atrincherar-me na realidade psíquica que Eteu trouxe como fantasia é um modo de não querer saber nada do preço a pagar para sobreviver na realidade externa e ficar na fantasia, por exemplo, e hoje bastante alimentada, de que nada é impossível. No campo dos sonhos, nada é impossível, tudo é realizável. Fico no campo entre a impotência da realidade e a omnipotência da fantasia. Por que não escolher a omnipotência da fantasia? Sobretudo se encontrei o pequeno objeto que me alivia, que me acalma. Mas, digo objeto porque qualquer tipo de parceria é bem-vinda para suportar a existência quando ela vira insuportável. O confronto com a realidade externa, as exigências simplesmente de estar vivo, de ter que dar conta, de ter um corpo. Estar vivo é ter um corpo. E o que fazer com ele? E um corpo que a gente sabe que está cheio de buracos, sobretudo. O que estou querendo insistir com isto é que estamos num campo da dimensão da satisfação, que Eteu falou sobre gozo, e colocou bem claramente que se tratava de uma dimensão mortífera, o que a gente chama de gozo. O que a gente chama de gozo é justamente um modo que Freud descobriu no sentido de colocar na mesa que podemos sentir prazer na dor, e que é mais comum do que parece. Se trata disso, e que há uma satisfação no desprazer. E como dar conta disso? E os adictos, os dependentes, nos ensinam o dia todo, todos os dias isso, que é possível, que somos capazes de escolher a dor em nome de uma satisfação. Inclusive a morte em nome de uma satisfação. Eu vou dizer, mas vale a pena colocar, porque no intervalo houve uma ressonância, conversando com os colegas, de como se fez uma certa leitura de um contraponto com o discurso médico. E, na verdade, estamos no discurso médico, que é absolutamente necessário. Por favor, não confundir o trabalho de um médico com o discurso médico. Há médicos que são falados pelo discurso médico, há médicos que se servem muito bem do discurso médico, que, por outro lado, é necessário. O que é que eu estou entendendo por um discurso médico? Salvar a vida a qualquer preço, incondicionalmente. Estamos aqui para defender a vida. Basicamente, acho que o princípio seja esse. Agora, quando entramos no caso a caso do dia a dia, há que ver como cada um resolve, então, esse lado de desejo de morte que habita em todos nós, que nos ameaça, que nos bate na porta o tempo todo, e que está aí para dizer que não vai embora, que vamos a ter que aprender a fazer algo com isso. Só por aí. E isso realmente, pelo fato que cada um carrega seu corpo, não há como não cada um ter que dar conta, responder por isso. Então, como está colocado no painel, Freud também nos ensinou que estamos regidos pelo princípio do prazer, que a priori não é outra coisa que o princípio de evitar o desprazer, na medida em que sabemos que não é só de estímulos externos que somos abordados, sino que há estímulos que podemos chamar internos, que criam inclusive endócrinos, que criam uma tensão e que há que fazer algo para descarregar essa tensão. O aumento dessa tensão, que estamos chamando de desprazer, e conseguir descarregar essa tensão, é o que chamamos prazer, efeito de prazer. Por que insistir nesse campo? Porque não é da ordem da razão, é mais além, ou mais aquém talvez, da ordem das razões,
que cada um possa ter das racionalizações, onde se joga essa partida. Não que não tenhamos que servirnos dela, é o que temos à mão, nossas razões, realmente nossas cognições, mas não é suficiente pretender racionalizar e encontrar soluções para dar conta disso que se joga no campo, que está mais aquém da razão, onde podemos colocar os afetos e modos de satisfação que são bastante irracionais. Como eu chamei, o fato de poder sentir prazer na dor. Agora, outras características da compulsão, justamente o caráter de repetição, que está ligado aos marcadores biológicos, às marcas que a experiência nos deixa na vida, nos modos de resposta que vamos escolher, são pelas marcas que nos deixaram as experiências, os estímulos externos. Mas uma característica fundamental da compulsão é que se apresenta como uma falta de controle, vinda como uma coerção de fora, o imperativo que me vem de fora. Por outro lado, quando falei do imediatismo, do aqui e agora, que se apresenta num caráter de urgência, a solução tem que ser dada agora. Não há, por isso, um modo de tratar esse caráter de urgência, que chamei de imediatismo, é como conseguir instaurar e colocar o corpo aí, como terapeuta, para conseguir fazer com que o paciente instaure um lapso de tempo, aprenda a suportar o que Freud chamou princípio de realidade, suportar a insatisfação, a não satisfação imediata. Suportar o preço de ter que dar um percurso para conseguir uma satisfação. Por outro lado, essa compulsão se caracteriza pelo que chamaríamos, paradoxalmente, de uma vontade imprópria. Uma vontade que é mais forte do que eu, como se não fosse minha, se me impõe. Outra característica da compulsão. Dito isto, o que tratar, quando e como tratar? Quando alguém consulta, seja no consultório, numa instituição, o que leva alguém a consultar um profissional? Primeiro, condição sine qua non, necessária, o sofrimento, que os colegas já falaram também. O primeiro que nos leva a querer tratar algo é a presença do sofrimento, que nem sempre está de entrada no que a gente chama de paciente, às vezes é no familiar, por exemplo, no usuário, no dependente. Às vezes o sofrimento se encarna no outro, mas há um sofrimento. Essa é a primeira condição necessária. Segundo, o que eu chamo de a perda do caráter egocintônico. O que quer dizer isso? Quando a pessoa já não se reconhece nesse comportamento, sabe que é dele, mas ao mesmo tempo o vivencia como um corpo estranho. Isso é a perda do caráter egocintônico, do comportamento. E o que eu chamo de impasse é quando o sujeito nos mostra ou nos diz, porque não sei se vocês conseguem acompanhar quando se fala do enunciado e da enunciação, uma coisa é o que o sujeito fala e outra coisa é o que o sujeito faz. Os pacientes nos contam uma historinha e, na prática, eles apresentam ou representam perante nosso olhar outra versão. Então, a gente está atento ao que o paciente diz e ao que o paciente faz para tentar acompanhá-lo, a que ele mesmo aprenda a ler a distância que há entre o que ele diz e o que ele faz. Basicamente, é por aí que nos orientamos no tratamento. Para tentar aproximar, nunca 100%, o que ele diz do que ele faz. A identidade de percepção, podemos dizer, da marca que nos fica do percebido. Sempre há uma distância. Quando o sujeito está nesse impasse de que não consegue parar de fazer o que está fazendo, sofre, e ao mesmo tempo, então, não quer continuar, não consegue continuar fazendo esse impasse, só pode ter uma solução de compromisso, que a gente chama de sintoma ou sintomática. E é aí, esse modo sintomático de operar, que está esse sofrimento, que a gente nos conduz ao que a gente chama de um transtorno. Para concluir, então, os comportamentos dependentes ou adictivos, como a gente chama, se caracterizam, por mais paradoxal que pareça, na alternância entre a submissão e o desafio de aquilo que para cada um está colocado como destino. Então, paradoxalmente, o que um sujeito dependente nos mostra,
isso no dia a dia. Sobretudo o jogador patológico. Há um filme antigo onde Al Pacino conta o parceiro, relata como quando o jogador joga os dados no ar, esse momento entre que os dados são jogados no ar e que caem e que nos mostram o resultado, que a sentença está dada, esse instante dos dados no ar tem uma satisfação, ele diz que nenhuma droga substitui a satisfação que há para o jogador, o momento que joga os dados até que eles cantam o destino. Então, nós vemos que os dependentes nos ensinam que, ao mesmo tempo que desafiam o tempo todo o destino, não deixam de se submeter a ele. Enfim, e concluo, então, como os colegas foram um pouco na mesma linha, com um traço de nossa época para deixar uma questão. Na época em que a autonomia, podemos dizer, o livre-arbítrio estão na ordem do dia, o livre-arbítrio no sentido de o direito de escolha, talvez hoje mais do que nunca, está no auge, o direito de escolha, sobretudo, do que fazer com o meu próprio corpo. Nessa época do auge do livre-arbítrio, da autonomia, e as eleições, o que está se jogando também nos denuncia um pouco isso, nunca houve tantos sujeitos dependentes como na atualidade. Concluo com isso. Muito obrigado.